e tem sido jogos duríssimos. O que dá para prever desse encontro? Primeiro deles aqui no Rio de Janeiro, PVC. Dá para prever que o Maracanã vai ter 60 mil pessoas. Ingressos esgotados, né? Tem que eu fazer a previsão certa, eu prevejo que o Maracanã vai estar lotado. Isso vai. Então eu acertei a previsão já. Só isso. Assim, o noticiário do... O Vidal vai começar no banco de reservas e o Cebolinha também. O Flamengo vai começar com a formação... Com aquela formação que junta com o Rodinei na lateral, teve 3 jogos, marcou 13 gols e sofreu 1. 7-1 no Tolima, 2-0 no Atlético, 4-0 no Juventude. Essa formação com o losango de meio campo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O Dorival Júnior diz que a vantagem de usar essa formação, que estava desaparecida do futebol brasileiro, desse desenho do losango no meio campo, a vantagem para ele é que ele mantém sempre 4 em linha na defesa e sempre o Arrascaeta circulando, flutuando atrás dos volantes, para servir Gabigol e Pedro. Está funcionando tanto que nos últimos 7 jogos que o Pedro virou titular, ele fez 9 gols e 5 assistências. O Flamengo marcou 19 gols desses daqui, o Pedro participou de 14, 9 mais 4. São números 9 mais muito 5, expressivos, né? Do outro lado, o Atlético está se falando que pode jogar com 3 zagueiros, eu não acredito. Porque o Filipão não escalou 3 zagueiros em nenhuma formação. Acho que ele trabalhou o Thiago Heleno entrando da zaga, o Thiago Heleno voltou depois de 4 meses. Depois de 4 meses de lesão, jogou a partida passada contra o Botafogo. Se ele entrar no momento do jogo, entra como líbero na sobra, mas não acredito que o Filipão vai começar a partida com os 3 zagueiros. Vai começar no 4-2-3-1, como tem sido a impressão que eu tenho. O Pablo não joga, talvez o Rômulo no ataque, ou o Cirino, que viajou. O Cirino também está voltando depois de 4 jogos. Ô, Nori, sabe que a gente estava falando de sistemas aqui e tal, né? Como é que você acha por que você acha que isso tem dado certo com o Flamengo? Dá certo porque tem muita qualidade. Tem muita qualidade e eu acho que a gente tem que diferenciar sistema de jogo de esquema tático. Principalmente pela questão de que durante o jogo as equipes mudam as suas formas de jogar, posicionamento. Elas mudam muitas vezes o próprio sistema de jogo em determinadas situações. E o Flamengo tem muita qualidade, né? Você tem um jogador como o Arrascaeta livre para entrar na área, você tem um Pedro que é um atacante muito inteligente, que sabe sair da área para criar espaços para a chegada do próprio Arrascaeta e depois vai para a área para fazer gol. Então acho que essa evolução tática de um time que tem muita qualidade chama a atenção, né? E o momento do Pedro, eu acho que o momento do Pedro é especial. O Pedro é um atacante que dá muito repertório para o time. E ajuda também o outro atacante que joga ao lado dele, né? No passado a gente aprendia um pouco na teoria que o sistema de jogo é o que o Pedrinho chama de plataforma. Uhum. E o esquema é o sistema em movimento. Ou seja, é o que você vai estabelecer como estratégia para entrar na defesa adversária ou para se proteger da força do adversário. O Filipão tem começado no 4-2-3-1, tem muita facilidade na saída de jogo do Hugo Moura. O Hugo Moura tem jogado muito bem. E o Terans nem se fala. Vamos fazer o seguinte para acrescentar aqui ao nosso papo, né, as possíveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos colocar primeiro a escalação do mandante desse jogo de amanhã, a escalação do Flamengo do técnico Dorival Júnior. Olha só, Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. É uma escalação que já está ficando bem conhecida, está quase na ponta da língua do torcedor do Flamengo, né? Thiago Maia. É o 4º jogo. Exatamente. João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Se você pensar que a formação do Jorge Jesus, clássica, né? Campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, tinha Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, jogou 8 vezes. Essa formação vai para o 4º jogo. Já é metade dos jogos que aquele time fez. É verdade. Aquele time jogou 8 vezes apenas junto. E é curioso como o Gabigol, né? Ele não está numa seca aí, não tem conseguido fazer os gols, mas o quanto ele tem sido importante, né? Para o esquema funcionar. Acho que ele até está, não sei se a palavra certa é se prejudicando individualmente, né? Porque os números dele baixaram um pouquinho. Mas ele, em prol do todo, ele está fazendo os números dele baixarem um pouco, né, Nori? Mas ele está sendo coletivamente muito importante, né? Acho que a evolução tática dele tem se mostrado grande, né? Um jogador que muitas vezes
tem uma certa birra de setores nossos mesmo, da imprensa e de parte da torcida em determinados momentos do comportamento dele, mas ele tem funcionado muito bem para o time. Aquele passe que ele dá para o Arrascaeta no gol contra o Avaí é impressionante, né? Toda a qualidade que ele tem. Ele não é só um centroavante de área, ele é um atacante muito completo. Acho que ele está ganhando pontos importantes na questão tática com essa nova função. Vamos dar uma olhadinha então no campo do Atlético Paranaense, a provável escalação do Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para esse jogo de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Olha, Bento no gol, Bento que é o substituto do Santos, né, que agora é rival. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernandes, né, escalação que o PVC não acredita que ela vá se concretizar amanhã, né, com a escalação num 3-4-3. Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner, Canóbio, Terans e Coelho. O Thiago Heleno está voltando de uma lesão de 4 meses, né? Foi titular contra o Botafogo na derrota por 2-0 no estádio Newton Santos. Você acha que, mesmo ficando tempo fora, assim, ele vai utilizar o Thiago Heleno de começo de jogo, PVC? Isso não é informação. A Nádia confirmou a informação de que o Filipão treinou com os 3 zagueiros. Sim. Mas isso não significa necessariamente que vai iniciar o jogo assim. Eu entendo, não é uma informação, eu estou observando. Informação ele jogou 21 vezes com o técnico do Atlético Paranaense e nenhuma ele começou com 3 zagueiros. Conhecendo o Filipão, eu acho que ele não vai começar um jogo com um sistema que ele não usou ainda. Um jogo desse tamanho com um sistema que ele não usou ainda. Pode usar, pode acontecer de usar. Eu estou partindo da premissa de que nesses 21 jogos ele não usou. E que o Thiago Heleno está voltando agora, então acho que se jogar o Thiago Heleno, joga protegido, joga como zagueiro, joga na sobra. Acredito mais como um pedaço da partida ele fazer isso, mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. O GE sobre o Flamengo para falar dessas movimentações do mercado do Flamengo, porque, Nori, o Flamengo está trazendo o Varela, lateral direito, tem 29 anos, ele vem por empréstimo, né, 1 ano, do Dínamo de Moscou. Você que é um especialista em futebol uruguaio, o que é que dá para dizer do Varela, Nori? Não sou especialista, não. Gosto de acompanhar. Tenho muita admiração pelo futebol uruguaio, né? É incrível, né? Como o Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes, consegue colocar jogador em vários times e ter uma seleção mais uma vez na Copa do Mundo. Esse é o tipo de negociação que é bem diferente do jogador. E os jogadores uruguaios, até o PVC que gosta, que curte e acompanha bastante também, eles são muito inteligentes taticamente, muito caras que têm facilidade grande de compreensão de jogo. E são laterais que primeiro têm o compromisso com a marcação, sem abrir mão da questão ofensiva. Então eu imagino que o Flamengo tenha buscado esse jogador muito por essa questão. O Flamengo é um time que naturalmente vai buscar resultado pela qualidade que tem do meio campo para frente e vai precisar, vocês mesmos já falaram disso, dessa questão, no programa, de uma linha defensiva de 4 muito bem montada. E pela característica do Varela, imagino que o Flamengo tenha ido atrás dele especificamente por causa disso. 7 jogos pela seleção uruguaia, 2, agora em junho ele jogou 2 partidas pela seleção do Uruguai. Deve ir à Copa do Mundo. É mais um jogador de Copa do Mundo que tá aqui no Campeonato Brasileiro. Vai ser útil, vai ser muito útil. Até porque o Rodinei não vai ficar, né? O Rodinei não vai ter o contrato renovado. Pois é, e o Flamengo está perdendo o Gustavo Henrique, né? Que está sendo vendido para o Fenerbahçe. O Jorge Jesus está levando o Gustavo Henrique para lá. E o Flamengo formalizou uma proposta para o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, que o Flamengo está tentando comprá-lo, né? Ele está jogando nos Estados Unidos. É um jogador de ataque. Conhece bem o Brian Rodrigues, PVC? É bom jogador, mas assim, da Liga dos Estados Unidos para cá vai uma distância, né? A gente viu o que aconteceu com o Atuesta, por exemplo, no Palmeiras, que até agora não conseguiu se firmar. Outra questão é que o Wallace, a gente falou sobre isso no sábado. Sim. O Wendel se distanciou depois que renovou o contrato com o Zenit, o que não precisava ser o exclusivo, não precisava significar que ele não pudesse se transferir, ele podia renovar o contrato e ser emprestado para o Flamengo, mas se distanciou. E o Wallace está falando para o Udinese que quer vir. Então aquela distância que tem de 1/3 praticamente do que o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e a Udinese pede 8 milhões de euros, está se encurtando porque o Wallace está deixando claro que quer vir para o Flamengo,
O Flamengo quer ter um primeiro volante e também vai atrás de mais um atacante. Pode ser o Brian Rodrigues, que jogue como meia vindo do lado do campo. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.